Bom dia, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, ela é santa. Oh, meu Deus do céu, vou ver se eu troco até meu nome para sexta-feira, porque sexta-feira é santa, mas nós não, né? Nossa Senhora. Oh, Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês, que Deus abençoe as pessoas, que aqueles que estão com dificuldade possam ter a sua refeição de acordo com a sua crença, né? Bom, eu não sou católico e muito menos hipócrita, né? Então, por eu não ser católico e não usar as crendices católicas, eu como comida normal, eu não fico comendo peixe ou bacalhau, essas coisas. Mas, com certeza, irei visitar uma pessoa querida no final de semana, que é católica, né? Os nossos pais. E lá vai ter alguma coisinha nesse sentido, graças a Deus, né? Então tem um lado bom e um lado ruim, mas eu não fico amarrado nessas crendices. Se para mim tá favorável, se eu vejo que tá interessante, tudo bem. Mas se não, e eu costumo me desprender ao máximo dessas crendices, porque muito disso o povo nem imagina da onde que veio essas crenças, essas crendices, né? E, gente, vamos começar então? Vamos lá, fofoca adentro. Hoje é dia de fofoca porque hoje os mercados estão fechados. E essa semana eu fiquei assim, né? Uma bolsa não teve movimentação, né? Aí eu fui tentar saber, eu falei, mas não fechou tanto assim, a semana inteira, sabe? Mais calma, mais parada, com volume mais baixo. Aí um amigo me explicou, ele falou assim, o problema é que as corretoras, tem corretoras que estão em cidades que teve essa antecipação de feriados. Eu falei, mas e daí? Aí ele pegou e falou o seguinte, essa antecipação dos feriados proibiu das pessoas irem trabalhar. Eu falei, mas ações você não faz online? Ele falou assim, não, quando são corretoras, não. Porque só tem um login. O login de compra e venda na Bolsa de Valores é da corretora, não é dos funcionários da corretora, cada funcionário tem um login. É um só, é o da corretora, e isso fica no servidor da corretora. Então, os funcionários fazem o login com a sua usuário e senha no servidor, e o servidor é que loga na corretora. Eu falei assim, mas mesmo assim dá pra fazer acesso remoto como o login da coisa. Ele falou assim, não, mas e o perigo? Você já pensou se entra um hacker lá e faz uns negócios doidos ali e acaba com o dinheiro dos clientes? Nós estamos falando de 100 milhões, 500 milhões, é muito dinheiro. Eu falei, então é por isso que estava diminuindo. Ele falou, mas semana que vem volta com tudo porque o pessoal não ganhou o dinheiro que gostaria, ficou uma semana parada. E aí na outra eles voltam com, como é que diz no dito popular, com sangue nos olhos. e aí eles voltam querendo lá. Mas, gente, vamos entrar na política? Vamos lá. A gente falou um pouquinho de finanças, a gente vai falar um pouquinho ali na frente, porque parece que tem gente querendo pedir, já tá pedindo a cabeça do Paulinho, rapaz. O Paulinho, graças a Deus, quem sabe vai sair. Mas tem algumas consequências, tá? Tudo tem ação, tudo gera ação, toda ação gera reação. Vamos lá. Sai uma nota aqui na Infomoney, antes da gente entrar no Paulinho, de uma entrevista do Lula. E o pessoal tá todo felizão, porque a entrevista dele bateu mais audiência que a do Bolsonaro, umas coisas assim, sabe? E aí perguntaram para ele sobre a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano. Aí ele pegou e falou o seguinte, não acredito que ela vá se meter com a política. Diz Luiza sobre a chapa com Luiza Trajano. E eu já tinha conversado com um amigo que eu falei assim, cara, pro Lula conseguir emplacar, ele vai ter que colar em algum empresário muito bom. Ele vai ter que fazer igual na primeira vez que ele ganhou, que ele pegou e colou com um empresário que não era da política, era um empresário. E aí todo mundo falou assim, ele tem um vice dele empresário, então ele não vai fazer loucura na economia. E aí deram voto de confiança para ele. E depois que ele já está acostumado, aí beleza, foi para a segunda. Então, eu acho que pode acontecer sim. Ele pode pegar e falar que não. Se o próprio jornalista ventilou isso, é porque de fato está a fumacinha rodando para um lugar ou para o outro, tá? E se entrar uma pessoa com muito gabarito econômico, prejudica bem
a concorrência para os outros, né? Os outros ficam um pouco mais difícil, porque aumenta muito mais a credibilidade da pessoa. Um exemplo, para ele entrar, se ele estiver procurando um empresário, a parte econômica, a parte oculta que ninguém conhece, que ninguém vê, eu diria que tipo o centrão, assim, uma parte oculta de alguns empresários muito fortes, muito grandes, eles não vão querer que ele faça uma chapa avulsa, vão querer fazer um contraponto, um freio de mão, se precisar acionar o freio de mão, assumir. Que foi o caso do Temer. Foi o caso do vice dele, que infelizmente morreu, mas também foi o caso da Dilma, que foi o freio de mão da Dilma, foi o Temer. Então ela queria fazer algumas coisas, o Temer ia lá e freando. Ele estava a par de tudo que estava acontecendo, porque era o vice, e então é o tal do freio de mão. É o freio de mão. E isso daí vai acontecer, você pode ter certeza, tanto com um quanto o outro, seja com o Bolsonaro, seja com o Lula. Isso daí é um praxe na política, Você quer ver quem que vai ganhar as eleições? Você vê o vice. Você sempre olha o vice. Se o vice for o freio de mão, é o que vai entrar. É assim, professor. Pode observar todos os candidatos que tiveram e passaram e tiveram por aí. Todos os vices. Se o vice é bom, assim, no sentido de uma pessoa equilibrada e não é da mesma vibe, vai, porque segura. O Bolsonaro não tem um VIP que é mais centrado? Segura. Tem. O Mourão? Não, sim, tal. O Mourão é o Michel Temer mais militarizado. Mas é o padrão Michel Temer. Então nós temos isso daí. Só que tem um detalhe, esse padrão Michel Temer, para sair candidato, ele não entra. Porque o brasileiro não gosta do candidato, ele gosta da retaguarda nesse perfil. Ele não gosta do candidato. Pro candidato de frente, ele gosta do cara que eu vou enfrentar o Satanás, eu vou enfrentar o arcanjo, eu vou subir com o arcanjo com a espada de fogo e não sei o que. Eles gostam de guerreiros. Eu não sei se é por causa de Bíblia, o que é que sempre tem aqueles fatos dos guerreiros vencendo batalhas, 1000 cairão para um lado e mais 1000 do outro e não sei o que, aquelas parábolas bíblicas. E eu não sei se é isso que enrostiu no ser humano, pelo menos no brasileiro. Só que de contrapartida ele gosta daquele cara que, tipo Deus, assim, que é aquele cara mais centrado. Agora chega, meu filho, vamos mais pra cá agora, calma, meu filho, que dando aqueles conselhos, aquela coisa, pra não deixar a loucura sair muito do ponto. Então, esse é o perfil político. Então, o Lula está fazendo a campanha dele, ele já está fazendo a campanha dele. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu, como médium, eu vi ele falando algumas coisas. E parece que ele está tendo algum problema muito sério com a voz dele de novo. Eu não acredito que o Lula vai ser candidato. Só que tem um detalhe, o Lula tinha que começar a formar alguém dentro do partido. O problema é que... Toma cafezinho. O problema é o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem partidos, não o partido em si, mas os partidos, eles têm grupos, que são ideologias, pensamentos. Então criam-se grupos com pensamentos internos dentro do partido. Esses grupos com ideias dentro do próprio partido, eles fazem com que as pessoas se polarizem lá dentro. Então o que acontece? Quando ele vai anunciar, vamos falar assim, eu vou formar um outro candidato para subir. Aí eles vão procurar dentro do próprio partido alguém para eles moldarem para fazer subir. Só que é o seguinte, quem que vai? É aqueles que já estão de linha de frente, só que aqueles que estão da linha de frente, eles têm, porque por causa da características que eles têm que dar meio que de doido, eles têm que pegar, isso aqui é brigando. Olhem o perfil do presidente quando era deputado. Olha o perfil do presidente quando ele não é deputado, Bolsonaro. Vamos lá. Vocês veem que teve que mudar. É diferente o perfil.
Então, o que acontece? O problema é que pinta muito a cara da pessoa de uma forma. Então, os deputados eles têm uma dificuldade muito grande para sair como um presidente, por exemplo. Por isso que eles tentam formar a subida através de prefeito, governador e de governador jogando para como diz, para presidente. Ou usa um senador, porque vocês também podem perceber, é que agora mudou bem, mas até então era assim. Os mais doidos, assim, que saía gritando, defendendo bandeiras, tal, não sei o que, eram deputados. E aqueles mais centrados, é como se fosse uma evolução política, e de certa forma porque o Senado é mais difícil. Eles já são mais centrados, falam mais pausadamente e tal, e por isso que também absorvem mais senadores. Podem perceber como é que funciona o negócio. E o PT tá carente disso. E os que têm, não tem aquele carisma. Porque você precisa misturar a carisma com responsabilidade e com aceitação das pessoas. Eu acho difícil. Para mim, o Lula ele não vai conseguir por causa de... Não porque ele não queira, mas porque... cara, alguma coisinha vai acontecer aí. Eu não sei o que é, mas ele não tá muito bem não, viu? Ele não tá muito bem não. Ele precisa acalmar um pouco, porque se ele abusar um pouquinho, principalmente com a doença que ele teve, é muito delicado, é muito perigoso. Ele tem que ir mais com o pé mais fora do acelerador. Eu acho que ele tinha que ser um bastidor, alguém de suporte, um formador de coisa. Ele tinha que ser, sabe aquele encantador? Dentro do partido, ele vai nos partidos e fala assim, é você que tem que ser candidato, é você que tem que ser candidato, é você. Ele tinha que ir apontando, aquele cara que vai, olheiro de jogo de futebol, fala, esse cara pode vingar, esse aqui vai vingar. Se eu fosse da cúpula do PT, eu usava o Lula para isso. E deixa ele fazendo essa pré-campanha que ele tá fazendo, mas porque sempre fomenta, tal, olha a possibilidade, tal, mas eu acho que o próximo ano vai ser mais pro lado do centrão mesmo. O problema é que estão dando opções horrorosas pra gente falando que é centrão. Dória falar pra mim que é centrão? Não é, né? Luciano Huck falar pra mim que é candidato, não é, gente. O cara não tem experiência nenhuma. Vai colocar ali e vai ficar de enfeite. Então, as opções que o jornal tá colocando para nós é uma coisa assim de filme de terror. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Aí as estatísticas ficam mesmo. É Lula e Bolsonaro. É do jeito que eles estão colocando ali, tá horroroso. Horrível. Horrível. Mas vamos lá. Vamos pro lado financeiro. Isto é, presidente do Conselho do Banco do Brasil renuncia e ataca a interferência de Bolsonaro. Pediram as contas ali do Banco do Brasil. Teve a troca do presidente do Banco do Brasil há pouco tempo. E o presidente, não sei se vocês estão percebendo, mas o presidente está trocando bastante pessoas do governo dele. E posso falar para você, tá melhorando muito as trocas que ele tá fazendo, porque antes, no comecinho, a primeira troca que ele fez, que foi do ministro da Educação, bem lá atrás, ele colocou da mesma vibe, na mesma doidura. Agora as trocas que ele tá fazendo aquela coisa mais... Pensa igual ele, mas não loucamente. Pensa, mas de forma mais racional, sem muito pro extremo, uma coisa assim, tipo, olha, eu gosto daquilo, mas não é que eu saio amando de paixão e faço qualquer coisa por aquilo. Então, eu acho que as trocas dele tá bem pertinente, mas esse do presidente do Conselho do Banco do Brasil, ele está casando justamente porque esse conselho, ele foi formado pelo Guedes. E o antigo presidente que estava lá era um amigo do Guedes. Inclusive parece que era, eu não sei se é sócio, mas é alguma coisa, tem um vínculo muito grande. Ele saiu e ainda tinha falado, na época eu ainda fiz vídeo. Falei, olha, Paulo, sai também, cara, você vai se lascar, tal, não sei o quê. O Paulo, não, eu vou ficar aqui que o presidente que manda, tal, não sei o quê. Beleza.
Sabe o que aconteceu? Vamos lá. Saiu na revista Veja. Saiu na revista dessa semana aqui, ó, que saiu na internet. Saiu 1º de abril. O Centrão quer a cabeça de Guedes. Ministro da Economia pode sair se Bolsonaro não vetar parte do orçamento. E ele teve uma fala. Quer ver? Cadê? Cadê? Há 2 assessores, Guedes afirmou que o projeto fere a lei de responsabilidade fiscal. Então ele falou com 2 assessores. Abre possibilidade de impeachment do presidente e que ele, Guedes, não permaneceria para assinar um crime de responsabilidade. Fala pesada. Aí, o que aconteceu? Eu tinha lido aqui que eu não estou achando a fala exata, mas ele pegou e falou o seguinte. Aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele pegou e falou o seguinte: mas cara, você está preocupado, você está desesperado porque você está fazendo um furdunço, por quê? Não, porque senão o presidente pode ser cassado, que não sei do que não sei o que lá. Aí o presidente da Câmara, ele pegou e falou o seguinte: mas meu filho, pedido de impeachment do presidente já tem um monte, já tá tudo, mas está tudo arquivado, está tudo engavetado. Esse vai ser mais um. Só que tem um detalhe. Qual é o nível de trairagem de um presidente da Câmara? Será que no meio, na hora de fechar, ele pode pegar e fazer alguma coisa? Olha, eu até colocaria minha mão no fogo junto com o presidente da Câmara, do Arthur Lira. Mas, se eu, presidente da República, Bolsonaro, entrasse no partido do Lira para ser como candidato a presidente pelo partido dele. Por quê? Porque aí iam ser aliados. Aí eu falo para você, aí beleza. Caso contrário, desculpa, mas realmente o Paulinho tem razão. Agora vamos lá. A possibilidade do Paulinho sair é muito alta. Já está tendo esse desgaste, já faz muito tempo. E nós estamos vendo que ele fala muito e faz pouco. Ele promete umas coisas, fala os números, que nós vamos crescer para não sei aonde. Ele é muito utópico, ele pega e cria muita miragem. E a hora que a gente chega lá não é bem aquilo. Chega lá, tá aquele deserto desgranhento, que é o caso da Previdência. Não vão fazer uma reforma da Previdência que vai resolver. Não resolveu nada, piorou a situação de todo mundo e não resolveu nada. Antes tivesse deixado como estava, do que mal feito do jeito que fez. Assim penso eu. Agora tem um detalhe. Vamos fazer uma simulação mental aonde? Imaginando que o Paulo sai. Paulinho saiu. Pediu conta, o presidente mandou embora. Saiu. A bolsa vai dar uma despencada que vocês não têm noção. Ela de 116, ela vai beirar 89 mil pontos. Ela vai assim... Quente, prestem atenção, hein? Esses momentos agora é assim... Quem tiver dinheiro na mão vai conseguir fazer um negócio, mas não é aquele negocinho não, é aquele negócio, não é nem da China, é aquele negócio do espaço sideral. Por quê? Porque normalmente quando troca assim os comandos, a bolsa afunda, mas na hora que ela bate no sininho lá embaixo, depois a hora que ela sobe igual foi o da pandemia. Ela vai lá para baixo porque ninguém sabe o que vai acontecer. Depois quando começa a falar quem que é o ministro novo, já começa a ribar para cima. Não, porque esse aqui é bom, esse aqui não sei o que, começa a ver as qualidades dele para justificar a subida. E aí a gente vê para onde que sobe. Não sobe no mesmo valor que estava, tipo, fechou em 115, né? E aí saiu o ministro, cai para 80, por exemplo. Caiu para 80, na hora de subir ele sobe para uns 108, não para 115. 108, mais ou menos por aí. Então ele sobe, não chega lá em cima, mas sobe, e mesmo porque na hora que começar a subir assim, o pessoal já começa a vender e realocar as ações em outras que sejam mais proveitosas, se assim pode dizer. Bom,
Essa é a realidade e essa é a situação que está acontecendo e pode acontecer. E se trocar, eu acho que vai ser muito bom. Por quê? Porque essa mente de liberalismo, ela é bonita para a desburocratização da economia. Para isso, o liberalismo é uma benção. Mas para controle de um país, para inflação, olha só aonde que esse homem nos enfiou. É culpa dele, sim senhor, a inflação gigantesca que nós temos. E por isso ele não tem o meu agrado. Bom, o jornal está mostrando bastante notícias. Tem aqui, esse daqui é da BBC News. E eles estão mostrando, fazendo um comparativo do Brasil frente ao mundo com relação, bem no dia 31/3, a proporção de mortes por Covid no Brasil em relação ao mundo. O Brasil registrou 3.869 óbitos pela doença e o resto do mundo totalizou 7.900. Ou seja, nós estamos com praticamente metade dos óbitos do resto do mundo. Então você pega todos os países, o Brasil está morrendo metade do resto do mundo. Duas situações para você estudar aí. Uma é, você pode justificar e falar que o Brasil está sendo irresponsável e não está corrigindo o seu problema. Eu digo para você que não. Não é verdade. Porque nós estamos fazendo o que dá para se fazer e dentro de uma cadência, porque eu andei vendo outros lugares. Então nós estamos muito bem, obrigado. Em relação a até condições nossas de pobreza. Porque não adianta você pegar e falar que para uma pessoa que mora numa favela que tem que tirar toda a sujeira da casa. Não tem como, porque não tem laje, não tem porta vedada, não tem um monte de coisas. Então você tem que ver a realidade de cada um. Pela nossa simplicidade de pobreza, porque o Brasil é um país pobre, as pessoas ficam falando que nós somos rico. Mentira, nós somos pobres. Estavam querendo colocar o Brasil como um país, um país desenvolvido, mas mentira, ele é aquele que sempre fica patinando, seja por influências de outros, ou seja como for. E a outra situação é o seguinte, esse vírus, ele é muito mais poderoso e muito mais letal pelo que você pode ver, e essa letalidade pode chegar no resto do mundo. E aí sim nós veremos um caos mundial. A hora que nós estivermos saindo desse caos mundial, os outros países vão estar entrando, porque esse vírus faz isso. Quando começou na China, primeiro lugar que foi afetado, Europa. E a gente só olhando, nossa, Europa, olha a Europa, credo, nossa, que horror que tá a Europa, que horror que tá a Europa. Depois chegou no Brasil. Nossa, que horror que tá o Brasil. Agora tá o inverso. Que horror que tá o Brasil, que horror que tá o Brasil. E o pessoal lá, nossa, que horror que tá o Brasil. De repente vai chegar na Europa e nos outros países. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mesmo porque a espiritualidade está fazendo o seu processo desencarnatório. Então, vou tomar um cafezinho. Tem uma coisa engraçada, eu não gosto de café muito quente, eu gosto de café mais morno para frio. Engraçado, né? Tem gente que odeia café frio, mas eu gosto. Então eu acho que é mais nessa pegada que está acontecendo. E nós temos que ficar muito atento para o que vai acontecer com o planeta. Porque quem sabe isso daí salva o planeta de um problema muito sério. Por quê? Porque se melhorar muito, se não tiver um outro problema de esgueio segurando, o dedinho nervoso pode funcionar que é uma beleza. E tem que tomar um cuidado danado. E a CNN colocou aqui, pela primeira vez na pandemia, Brasil supera a média de 3.000 mortes por dia. Sim, é uma média muito feia, muito horrorosa, muito triste.
Só que tem uns detalhes aí que a gente tem que ficar meio esperto, né? Eu recebi um vídeo da mulher que morreu, mas não tinha morrido. Tudo bem, eu até entendo que o médico tem tanta pessoa para ver que ele vai lá e fala assim, tira aí a medição, tá aí. Um aparelhinho tá medindo alguma coisa, tá detectando alguma coisa? Não, nenhum batimento. Tá assim, ih! Só que a pressão da pessoa tava tão baixa, mas tá viva ainda. E não tinha medido ela. Ah, vai, porque virou linha de produção. Um perigo danado que tá acontecendo. Eu vi um vídeo, nem sei se é verdade, que raio que é, mas eu fiquei aterrorizado. E outra coisa, eu acho que tinha que fazer uma análise, esses negócios de morto, essas coisas, ela tinha que sair com números de certidão de óbitos, porque gente, tem coisa aí, tem boi na linha. Por que eu tô falando isso daí? Porque é o seguinte, eu tava conversando com um amigo de hospital particular, ele falou assim, cara, ele falou assim, eu tô desconfiado. Eu falei, cara, mas você não tem como sair. Ele falou, não tem como ver as finanças, mas eu tô desconfiado que o hospital particular, onde eu trabalho, porque eu trabalho num só em um, eu fico indo em vários, eu tô desconfiado se esses hospitais, como eles têm SUS e particular junto, eles estão cobrando do particular a internação e mais a internação do SUS, porque o SUS paga bem para as internações disso daí. E o particular não tá pagando igual o SUS tá pagando, não. Eu falei, não é? Ele falou assim, não, tudo bem que o particular paga muito bem. Só que o particular, ele pega e observa, ele é fiscalizador, ele não quer que arranca todo o dinheiro dele. Então tudo que é particular, eles vão lá ver o que tá gastando, o que não tem, o que não sei o que é lá. E os caras, para ganhar dobrado, tá jogando tudo no SUS também. Eu falei, você tá de zoeira. Ele falou, olha, eu não tenho como provar, porque eu não consigo mexer nas finanças. Mas que tá um boateiro aqui dentro do coisa. Eu falei, ixi, se começa a sair fumaça, é um perigo. Eu não sei quem que deveria investigar essas coisas, mas eu acho que seria muito prudente todas as cidades, os deputados estadual, essas coisas, começar a investigar hospitais particulares para ver se pode estar acontecendo essas coisas. Porque se tiver, gente, não pode, gente. Isso aí é o auxílio sendo desviado, porque isso é um auxílio hiper super plus, porque uma internação, vamos lá, vamos chutar que o valor é 15 mil. Quantos auxílio para pobrezinho que está passando fome representa 15 mil? Então, gente do céu, é que no Brasil, sabe, parece que está enrustido o lado mal do ser humano, a coisa lá. Bom, gente, vamos lá. Já vamos terminar, porque senão... Uma ótima sexta-feira santa para todo mundo, que seja santa de fato. Não esqueça, está acabando Páscoa, domingo, termina a quaresma. Que Deus nos abençoe. E vamos que vamos, gente. Que Deus possa iluminar a tudo e a todos e que nós possamos sair desses furdunços políticos com harmonia e alegria. Deus nos abençoe sempre. Namastê. Jamais é verdade absoluta, hein?